Bom dia, alunos do nono ano. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje nós vamos começar, não com um assunto novo, mas é com um assunto que depende das equações do segundo grau. Lembra que eu falei que essa equação do segundo grau, vai ser, um pré-requisito para você aprender a resolver outras equações, Então, o título aqui da nossa aula é Equações redutíveis a uma equação do segundo grau. Quer dizer, essas equações, para a gente resolver elas, a gente vai reduzir elas a uma equação do segundo grau. A primeira equação que a gente vai aprender é as equações fracionárias. A gente aprendeu ela no ano passado um pouco, A gente começou a ver ela no oitavo ano e a gente vai continuar agora. Por que a gente não aprofundou muito no oitavo? Porque a maioria dessas equações, muitas vezes, na hora que você resolve essas equações, dá uma equação do segundo grau. E a gente não sabia resolver a equação do segundo grau. Mas não quer dizer que sempre vai dar uma equação do segundo grau. Pode dar uma equação do primeiro, você sabe resolver a do primeiro, Mas aqui a maioria vai dar do segundo grau, porque agora você já aprendeu a resolver uma equação do segundo grau. Então, uma delas, Nós vamos aprender outras equações que a gente vai reduzir a ela uma equação do segundo grau. Esse assunto está lá na página 225 do livro de vocês, tá? Agora a definição, equações fracionárias, O que é uma equação fracionária? Lembra que eu tenho equações, Equações fracionárias, porque tem que ter letra no denominador. Então eu coloquei aqui, toda equação em que pelo menos um dos termos, é uma fração algébrica. Lembra que fração algébrica é quando tem letra no denominador, Quando tinha letra no denominador era classificado como fração algébrica. Então, se um dos seus termos tem letra no denominador, ela é considerada uma equação fracionária. Então, por isso que eu dei exemplos aqui, Pode aparecer letras no numerador? Pode. Mas se aparecer letras só no numerador, que é o caso que a gente estava resolvendo as equações do segundo grau, por enquanto as letras estavam aparecendo só no numerador. Aí era considerada uma equação do segundo grau. Agora, se as letras aparecerem no denominador, ela é considerada uma equação fracionária. Ah, professora, mas tem no numerador. Mas o importante é ter pelo menos uma letra no denominador para ela ser uma fração algébrica. Aqui é uma fração. Quando você escreve uma fração assim, Ela é uma fração, não uma fração algébrica. Tem a diferença entre fração quando não tem letra, Tem só números no numerador e no denominador. Fração algébrica quando tem letra no denominador. Aí juntou, Para ser uma equação, Para ser equações fracionárias, tem que ter pelo menos um dos termos, porque esse termo meu aqui não é fração. É fração, mas embaixo dele aqui tem um. Esse termo meu aqui, 10x, ele é uma fração, mas não uma fração algébrica. Mas esse aqui é uma fração algébrica. Então, se um dos termos for, uma fração algébrica. Então, por isso que eu dei esses três exemplos, Aqui é uma fração qualquer, mas aqui é uma fração algébrica. Aqui tem duas frações algébricas e uma fração sem ser algébrica, mas é considerado. E por que é considerado uma equação? Porque tem igualdade. Então, a gente começou a resolver essas equações. Lembra o seguinte, que essas equações têm uma condição de existência. Eu não posso misturar como que a gente resolve e como que a gente calcula a condição de existência. Então, hoje aqui na minha aula, eu vou mostrar para vocês como você calcula essa condição de existência. Existe uma condição de existência para que essa equação possa existir. Como tem letra no denominador, existe uma condição de existência para que essa equação possa existir. Se não tivesse letra no denominador, se fosse número, a equação poderia existir de qualquer forma. Então, tem diferenças entre equações normais e equações algébricas, porque tem letra no denominador. Lá antes, nas equações, a gente não estava calculando condição de existência, porque não aparecia letra no denominador. E a gente fez isso também no ano passado, Então, preste atenção nesses primeiros exercícios. Às vezes, ele vai pedir para você só calcular a condição de existência. Então, primeiro, eu vou aprender a resolver essa condição de existência. Depois, eu vou aprender a resolver a equação, tá?
E às vezes essa condição de existência já vai vir pronta, né, na equação. Então, esse primeiro exemplo, por exemplo, a letra A, se eu fosse calcular, vou copiar ela aqui, ó, 5 dividido, né, por 4x é igual a 10x. Se eu fosse calcular a condição de existência dessa equação, qual que é o problema dessa equação para que ela possa existir? Lembra que não existe divisão por zero? Então, como tem letra no denominador, né? Qual que é a condição de existência de qualquer equação fracionária? Sempre falar que o denominador tem que ser diferente de zero. Qual o denominador? Aquele que aparece com letra, porque esse aqui não precisa. Esse aqui eu já sei que ele é diferente de zero. Na verdade, eu vou calcular a condição de existência aonde tem letra no denominador. Onde não tem letra, eu não preciso calcular a condição de existência. Na verdade, a condição de existência que eu ia calcular seria desse denominador e desse, mas esse aqui não tem letra. Então, a condição de existência de qualquer equação é pegar o denominador onde tem letra, né? E falar que ele tem que ser diferente de zero. Então, eu vou pegar os denominadores, né? Então, se o exercício pedir lá, ó, novamente, para o vídeo, qualquer coisa que vocês estiverem em dúvida. Qual é a condição de existência para essas equações fracionárias? Pega onde tem letra no denominador e coloca que é diferente de zero. Por que aqui não precisa? Porque realmente 1 já é diferente de zero. Essa condição de existência aqui já está pronta. Então, não preciso fazer quando o denominador não é letra. Eu preciso fazer onde o denominador é letra. Aí aqui, né, você vai resolver essa inequação agora. Por que é chamada inequação, professora mesmo? Porque equação tem igualdade. Inequação tem maior, menor, igual. Aí a gente resolve essa aqui, ó. E essa aqui é do segundo grau? Não. Então, na condição de existência, muitas vezes, quando você estiver calculando a condição de existência, ainda não vai dar uma equação do segundo grau, né? Aí vai dar uma equação do primeiro. Como que a gente resolvia? Ó? Letra de um lado, número de outro. Já tá pronto. Só esse 4 aqui que tem que passar dividindo. Então, o x tem que ser diferente de zero dividido por 4. Qual é a condição de existência? Que o x tem que ser diferente de zero. Esse aqui é a condição, tá? Às vezes a gente coloca CE, condição de existência, tá? Isso aqui é chamado, ó, vou até colocar a sigla. Para que essa equação exista, essa é a condição de existência. O x tem que ser diferente de zero. E quando que a gente vai calcular isso, professora, também? Só quando o exercício pedir. Às vezes o exercício nem vai pedir para você achar a condição de existência. Às vezes vai pedir para você resolver. Então, essa eu calculei a condição de existência. Aí, se eu fosse resolver essa equação, é diferente. Qual que é a resolução agora? Eu vou até escrever, ó. Resolução da equação. Se o exercício perguntar qual é o conjunto de solução, aí eu vou lá na equação de novo, vou copiar ela aqui de novo, ó, e vou resolver. Como que a gente resolve? Quando tem fração, teria que tirar o mínimo, múltiplo comum, né? Mas lembra que tem uma propriedade também, quando você tem duas frações e tem uma igualdade, eu posso multiplicar cruzado, mas sempre eu vou poder fazer isso? Não, só posso fazer isso quando eu tiver uma fração igual a outra fração. Então, você viu que tem diferença? Condição de existência é uma coisa, resolver é outra. Depende do que o exercício estiver pedindo. Às vezes o exercício pode pedir para você resolver a equação. Aí, quando você for resolver uma equação fracionária, ele, às vezes, como a gente está estudando dentro das equações do segundo grau, agora aqui vai dar uma equação do segundo grau. Na condição de existência, não, né? Então, como que a gente resolve? Multiplica cruzado, né? Qual que eu multiplico primeiro? Multiplica a letra primeiro, que ela já fica no primeiro membro. Então, 4x vezes 10x, né? Vai dar 40x ao quadrado. Então, 40x. 4 vezes 10, 40x vezes x, x ao quadrado. 5 vezes 1, 5. Né? Aí, agora que entra a matéria. Equações redutíveis à equação do segundo grau. Quando você olhar aqui, ó, né, como que eu sei que ela é de segundo grau? Porque eu tenho x ao quadrado. Lembra que a gente tinha que igualar a zero? 40x ao quadrado menos 5x é igual a zero. Então, ela era uma equação fracionária. Na hora que eu fiz a propriedade de multiplicar cruzado, ela deu uma equação do segundo grau. Aí, agora eu vou resolver essa equação. Aí, eu tenho que lembrar como que resolve as equações do segundo grau, né?
resolve a equação do segundo grau. Se ela for completa, eu vou aplicar a forma de Bhaskara. Se ela for incompleta, lembra aquelas formas que tinha jeito de resolver? Essa aqui é incompleta, né? Lembra que se não tivesse A, ó, se a gente for achar os termos aqui, ó, A é 40, né? B é 0, C é igual a menos 5. Quando ela tinha A e C, como que a gente resolvia? Não precisava fazer delta, deixava a letra de um lado, número de outro, né? Passava o 5 para lá, nem precisava ter, ó, mas é pra gente ver que ela é completa. Agora passa o 40 dividindo, né? 5 dividido por 40. Ah, vai ter raiz? Não sei se vai ter raiz. Vamos simplificar primeiro, né? Se você tentar tirar a raiz, né? Mas se a fração, se der para simplificar, simplifica, né? Dá para dividir aqui por 5, ó. E por 5, né? Então, x ao quadrado é igual a 1 sobre 8. Aí agora eu tiro a raiz. Vamos falar como que a gente fazia. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 8. Né? Eu simplifiquei ali por 5 e agora eu vou tirar. Qual? Raiz quadrada de 1 tem jeito de calcular? Tem. E a raiz de 8? Não tem, mas você fatora, né? X é igual a mais ou menos 1 sobre 2 raiz de 8. Ah, professora, onde que você arrumou esse 2 raiz de 8? Vou fazer de cálculo. Vim aqui e fatorei o 8, né? Por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1, né? É 2 ao quadrado vezes 2, aí esse 2 saiu da raiz, 2 raiz de 2. Lembra que quando não tem raiz exata, a gente tem que pelo menos fatorar? Quer dizer, qual é o conjunto solução da minha equação, ó? Que o meu x tem que ser mais ou menos 1 sobre 2 raiz de 2. E tem outra coisa que a gente aprendeu ainda aqui que eu não fiz, ó. Que na verdade eu tinha que racionalizar isso aqui. Mas eu posso deixar a minha resposta assim? Posso. Né? Então, você viu que é, na verdade, por isso que eu falei para vocês que para resolver essas equações que nós vamos começar a aprender agora, tem que saber resolver a equação do segundo grau. Você viu que pra gente fazer, ó, aqui foi a condição de existência. Para mim fazer a resolução, calcular aqui, eu vou até deixar, ó, qual é o conjunto, se o exercício pedir resolva, né? Resolver, calcular o conjunto solução, né? Como que eu resolvi a equação? Eu resolvi aplicando a equação do segundo grau. Aqui eu só calculei a condição de existência. Então, eu tenho que aprender a fazer. Ah, professor, você deu exemplos aqui, eu vou apagar aqui, ó, de 3 equações fracionárias. Como que eu vou calcular a condição de existência? Eu vou falar que isso aqui tem que ser diferente de 0 e esse aqui não precisa, aonde tiver letras. Na letra C, por exemplo, qual é a condição de existência? O x tem que ser diferente de 0, x menos 2 tem que ser diferente de 0 e esse não precisa. Condição de existência é onde tiver letra no denominador. Então, às vezes o exercício vai pedir para você calcular a condição de existência, vai pedir para você resolver. Eu comecei aqui a ver, vou passar um exercício só para calcular a condição de existência, mas vocês, e na próxima aula a gente vai começar a resolver essas equações. E quando o exercício não pedir para você calcular a condição de existência, já vai direto para a resolução. Então, você viu, eu fiz uma aqui que deu uma equação incompleta, mas pode dar incompleta, mas pode dar completa. Então, não deixe de acompanhar a aula. Tem que aprender a resolver essas equações do segundo grau, tá bom? Até a próxima aula. Faz o exercício, para a aula, copia esses exemplos, né? Eu dei exemplos aqui, é lógico que eu não resolvi todos, né? Nem sei se essa aqui pode ter solução, essa aqui também não sei se vai dar solução ou não. Então, copia no seu caderno esses exemplos, né? Eu resolvi a letra A, depois a gente pode resolver as outras e vai ter um exercício para vocês fazerem. Até a próxima aula, tá bom? Beijo para todos vocês.